Tá com medo do Flamengo? Não tô com medo do Flamengo não, o idiota. Mas o esporte é feito de vitória, empate e derrota. Há uma possibilidade de uma bola vadia do Flamengo fazer uma retranca e ganhar um jogo. O juiz dá um pênalti a favor dos caras e o Vasco perdeu o jogo. É só isso, tá, ô idiota? É só isso que eu tô querendo falar. Olha, o que eu estou falando não é se está com medo do Flamengo, por estar com medo do Flamengo. O que eu estou dizendo é que como tem essa coisa no regulamento, dessas 3 rodadas... Nação flamenguista, os vascaínos discutindo a questão desse jogo envolvendo Flamengo e Vasco, queira ou não queira, pessoal. Tenho que concordar aí com a galera aí, atenção vascaína, né? Eu acho que no mundo do futebol os caras, às vezes, passa dos limites, né? Às vezes o cara não sabe torcer. Não tô dizendo aqui que é só torcedor do Vasco, tem torcedor do Vasco, tem torcedor do Flamengo. E eu concordo aí o que ele falou, né? Às vezes o cara passa do limite, né? Claro, pessoal, é apenas um jogo de futebol, é apenas um clássico, né? A gente sabe que ou vitória, ou empate, ou derrota, mas às vezes a gente sabe que tem uns torcedores que passa do limite, né? Mas os vascaínos aí discutindo, né? Como é que vem esse jogo, como é que vai acontecer. O Flamengo pressionado, né? Quando eu digo pressionado, entre aspas, né, pessoal? Torcedor do Flamengo, eu vejo muita gente dizendo que o Flamengo tem que manter o seu planejamento, colocar o time sub-20 contra o Vasco. Já vejo parte da torcida criticando e dizendo que tem que colocar alguns jogadores do time reserva. Sinceramente, fica complicado a gente até dar uma opinião. E se tivesse ganhando como ganhou em anos anteriores aí, né? Em anos anteriores o time sub-20 do Flamengo não perdeu nenhuma partida. Jogou muito bem e eu vi a torcida apoiando, né? Esse ano tá sendo diferente, né? O time não tem rendido e agora, pessoal, vale destacar, são 2 clássicos decisivos aí pelo campeonato estadual. Não pela competição. Eu acho que a competição em si, para mim, não significa nada. Ou ganhar ou perder não significa nada. Mas sim pelo retrospecto, pela rivalidade, né? É um Vasco e é um Fluminense. Principalmente nesse jogo aí contra o Vasco, né? O Vasco também vem do empate, né? Se eu não me engano foi 0-0 o jogo do Vasco. Os vascaínos cobrando bastante aí, o Vasco não conseguiu jogar bem. Ok, o Flamengo a gente não tem muito o que cobrar, né? Eu posso cobrar a diretoria, eu posso cobrar a Felipe Luiz para colocar o time titular. Mas desempenho desses garotos da base aí, pessoal, sinceramente, eu acho que a gente chega até a ser injusto se a gente vier aqui e querer cobrar desempenho desses caras aí, que vamos ser bem realistas, né? Os caras eram para estar jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Flamengo não mandou a equipe, achou melhor jogar o campeonato estadual, então não tem muito o que reclamar, não tem muito o que chorar. Vai para esse jogo aí, eu acredito que o Flamengo vai manter o mesmo planejamento, vai ser o time sub-20, vai ser o time sub-20 e os vascaínos tá naquela, não sabe se o Flamengo vem com o principal, se o Flamengo vem com o sub-20. Se vier com o principal, será que o Vasco jogando esse futebol tem como parar o Flamengo? E se vier com o sub-20? E se perder pro sub-20 fica feio? Será que o Vasco deveria mandar a campo um time misto? Um time sub-20? É isso que eles estão discutindo, né? Queira ou não queira, é um jogo importante do futebol brasileiro, é um jogo onde todo mundo para assistir, é um jogo que todo mundo volta as suas atenções e é o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, né? Vamos reagir deixando nossa opinião aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Atenção Vascaíno. Vale a pena vocês lá, apesar de ser um canal vascaíno, para vocês acompanhar. Vamos ver o que foi que eles falaram sobre esse assunto aí. Vamos acompanhar. Quarta-feira, sem dúvida nenhuma, time titular e vão pra cima deles e vencer. Tem só botar o time titular, mas tem que ir pra cima e vencer o jogo. Vai quebrar muitos tabus para os meus filhos aqui. Estão falando o seguinte: pai, se o Vasco ganhar quarta-feira, eu vou zoar muito meus amigos. Então é mais ou menos isso, cara. Tem que ganhar. Mas isso me preocupa, hein? Mas isso me preocupa. Porque eu acho que você entra com uma responsabilidade, Cerdeira, de que você tem que ganhar, né? E o futebol não é essa ciência exata. Tudo bem que você tem o favoritismo, o time sub-20 dos caras, mas né, tem esse lado anímico também. Porque vamos lá, o Vasco ganha do Flamengo de 1-0 na quarta-feira. Vai ficar todo mundo feliz? Eu vou. Não, ok, vai ganhar. Mas não vai ter a expectativa de, porra, o Volta Redonda meteu... Eu já vi gente dizendo aqui, não ganhando do Nova Iguaçu, vai ganhar de quem? É isso aí, cara.
Então, eu acho que esse clima do tem que ganhar, tem que golear, pô, tem que atropelar os caras na quarta-feira, ok. Concordo que é um jogo em que o Vasco é muito mais favorito se os caras vierem com o sub-20. Mas você não acha isso perigoso demais, não, CD? Ô, Flávio, tem um detalhe aí, que aí eu não sei qual seria a interpretação da federação. Porque os clubes, eles podem entrar com seus times reservas, né, até a terceira rodada, certo? Sim. Então, por exemplo, se o Vasco quiser entrar com o time reserva na terceira rodada, ele pode. Então, apesar desse jogo ser terceira rodada, o Flamengo já jogou 3 vezes. Então, é uma coisa de interpretação, né? Porque o Flamengo antecipou um jogo da quinta rodada, que foi o jogo com a Portuguesa. Agora, o Flamengo já jogou 3 vezes. Então, qual é a interpretação disso? O Flamengo já jogou 3 vezes, então no quarto jogo, ele não poderia entrar com o sub-20. Ele vai ter que entrar com jogadores titulares. Essa é uma interpretação. E a outra, esse jogo de quarta-feira é a terceira rodada. Não importa quantos jogos o Flamengo antecipou, porque esse jogo é da terceira rodada, então o Flamengo tem o direito de entrar com o time reserva, você entendeu? Eu entendo que, em termos assim, de transmissão de jogo, né, a televisão que paga pelo contrato de transmissão, eu entendo que o Flamengo já jogando 3 vezes, nesse quarto jogo, não importa qual é a rodada, mas no quarto jogo do Flamengo, ele vai ter que entrar com jogadores titulares. E aí cai por água nessa questão do Flamengo entrar com sub-20. Porque aí ele vai ser obrigado a entrar com o time titular. Só que o Flamengo antecipou um jogo aí, se eu não me engano, da quinta rodada contra a Portuguesa, né? Aí fica essa questão. Esse jogo da quinta rodada vai contar? Se contar, o Flamengo tem que entrar com o time principal. Mas por quê, pessoal? Questão de direito de transmissões. Esse ano o Campeonato Carioca paga e paga bem, né? Mas você tem que cumprir o regulamento, né? É isso que é discutido, né? Então o Vasco às vezes está pensando, não, porque eles vêm com sub-20. Eu acho que eles não vão poder entrar com sub-20. Vão vir com o time titular também. Mas vamos pensar uma coisa, essa exigência da federação, isso é muito subjetivo, né? Porque, tudo bem, você bota sub-20, mas vamos lá, o Flamengo quarta-feira vem com o Michael, vem com, sei lá, bota aí o reserva da zaga, é o time reserva do Flamengo. Então eu acho que é muito difícil você medir isso, você fazer sabe? Se o Vasco, por exemplo, entra com esse time que jogou hoje, que terminou o jogo, o Barros no meio de campo, Léo Jardim, o Barros e o Andrés de titular. É a terceira rodada, é o time reserva do Vasco ou não é? Então eu acho que isso é muito subjetivo. Por isso que eu acho que o Flamengo pode jogar com o sub-20, mas a minha, assim, só por feeling, tá? Eles não vão querer tomar um sacode do Vasco. Não vão querer tomar um sacode do Vasco, gente. É surreal se eles entrarem com o mesmo time que tomou 3-0 do Volta Redonda, cara. Então talvez venha com alguns jogadores que não são titulares, mas que compõem ali, sabe? Vamos lá, quem é um titular, um reserva aí do Flamengo que é bom? Fala aí, o Luiz Araújo, que não é titular do Flamengo absoluto, joga. O Michael, que tá para ser vendido, joga. Cebolinha. O Danilo. É isso. Enfim. Por isso que eu acho. Se quiser, você. Aí, Lucas, não é tão, vou parar que eu vou chorar aqui. Não é tão assim subjetivo, né? Porque se você quiser realmente levar ali a ferro e fogo, é só você pegar os últimos jogos, né, de qualquer clube. Quais foram os últimos jogos? Quais foram as escalações desses times nos últimos jogos? E você vai ver facilmente se o time que vai jogar é o time titular ou não. Né? Então dá para ter essa ideia. Né? O time titular é aquele em que a maioria dos jogos foi a campo. Então não é tão difícil. Então eu acho que o Flamengo vai... Pessoal, e vamos ser bem realistas, o time reserva do Flamengo é muito qualificado, né? Você tem noção, a zaga, Danilo, Vitão, lateral direito, Emerson Royal, lateral esquerdo, Ayrton Lucas, na zaga, Everton Araújo, De La Cruz, aí um pouco mais adiantado você vai ter ali o Saul, acho que não tem condições de jogo, mas
tem Everton Cebolinha, tem Michael, tem Bruno Henrique, tem Luiz. Pessoal, o time do Flamengo é muito qualificado, o reserva. Ser impedido de jogar com sub-20. Agora, se ele vai entrar com os 11, né, a cavalaria completa, os 11 titulares absolutos, aí não sei. Mas, de qualquer maneira, pelo elenco que tem, né, dá para formar um time muito diferente do sub-20. Vamos ver. Agora, então, eu acho que o Vasco não tem que pensar que o Flamengo vai entrar com sub-20, não. Eu acho que tem que pensar que vai entrar com reforçado. Até porque, isso que você falou, perdeu de 3-0 por Volta Redonda. Então não vai querer fazer vergonha também. E eu acho que eles não vão poder entrar com sub-20. Eu acho. Só um adendo, eu acabei de estar aqui passando o olho aqui rapidamente, logicamente não deu para ler tudo aqui, mas estou olhando parágrafo a parágrafo aqui, das 17 páginas do regulamento do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, perdão, e não está escrito nada dessa situação de que tem que jogar 3 rodadas com o time sub-20, tá? No regulamento do Campeonato Carioca. Pode ter tido um adendo, tô aqui... Isso... Eu ia falar isso agora. Falar isso. Isso é muito mais um acordo. Uma pressão. Isso, do que. Porque é isso assim, ó. Quem que define o que é titular de um time? Eu entendo o ponto de vista do Cerdeira. Eu entendo, é perfeito. Só que assim, quem define o que é titular de um clube? Jean, o treinador. E tem uma coisa assim, o Cerdeira falou uma coisa perfeita. Gente, esse jogo quarta-feira é o jogo do horário nobre da TV Globo, cara. Isso pesa muito, cara. Tu acha que o Flamengo vai jogar com time sub-20? Alguém da Globo não vai ligar? Vem cá, gente. Nós vamos botar time sub-20 pra fazer um clássico quarta-feira à noite. Pô, tá arriscado aí meter 6, 7, sei lá, sabe? Enfim, pra quê? Eu acho que tem dedo nisso aí. Até porque essa situação, por exemplo, o Flamengo jogou o primeiro jogo dele pela 5ª rodada. Se você, pelo menos nos outros, quando tinha isso no regulamento, e esse regulamento não tem nada falando sobre isso, era o seguinte: o time. Isso também. A pegadinha aí. Isso. A pegadinha. Sem sombra de dúvida, pessoal, um jogo quarta-feira, TV transmitindo. E vamos ser bem realistas, né? O Flamengo já vem de uma sequência ruim com o sub-20. Eu acho que caberia Felipe Luiz colocar alguns jogadores aí do time reserva. Ok, não vai querer botar ninguém do time titular, mas tem Vitão, tem Danilo, Ayrton Lucas, Emerson Royal, vários jogadores aí do time reserva do Flamengo que pode jogar esse jogo aí sem sombra de dúvida. As 3 primeiras rodadas, mas o Flamengo jogou a 5ª rodada já antecipada. Perfeito, Emerson. Então, assim, por isso... não sei se eles vão jogar o time reserva, não. Tô só colocando aqui porque não tem nada assim. Obrigação de jogar com o time profissional. Não são os 3 primeiros jogos. São as 3 primeiras rodadas. Por isso que eu falei, que é uma interpretação, né? Porque o Flamengo antecipou da 5ª rodada, porque lá na data da 5ª rodada vai jogar com o Corinthians. Então, por isso que antecipou da 5ª rodada para agora. Aí é que está a questão, é uma questão de interpretação. O Flamengo já jogou 3 jogos. E os clubes podem jogar no máximo 3 jogos, porque inclusive no regulamento fala em multa, fala em perder parte do direito de transmissão, da grana da transmissão. Isso fala no regulamento. Não tem. Nesse ano, no regulamento, estou vendo aqui, ó, eu li parágrafo a parágrafo. Não tem isso, não tem essa obrigação no regulamento desse ano. Não sei se ano passado tinha, acho que provavelmente tinha. Desse ano não tem. Não tem isso. Só um detalhe aqui. Eu li em algum lugar que tem isso. Que se não cumprir isso, pode ser multado e pode perder parte do dinheiro da TV. Isso eu ouvi também. Por isso que eu acho, Cerdeira, que esse seu argumento aí da TV na quarta-feira talvez seja o mais importante. Além da rivalidade que me impede de entender que o Flamengo... Porque se fosse o Vasco, eu tenho certeza... Vamos lá, o Vasco joga 3 jogos com o Sub-20, toma 2 porradas e empata 1. Vai pegar o Flamengo completo na quarta-feira. Não, a gente tem uma competição dia 1º importante. Nós aqui estaremos cobrando muito dos caras, cara. A gente já está fazendo uma pressão para a diretoria botar um time principal com medo de apanhar. Será que os caras vão estar... E só um registro rapidinho, Jean, antes de você falar, o Sérgio... Pois é, pessoal, os vascaínos aí discutindo, né, se o Flamengo vai entrar com time reserva, se vai entrar com o time titular. Reserva não, né, com sub-20, né? Eu vou ser bem realista, pessoal, bem realista. Eu acho que o Flamengo deveria entrar para esse clássico aí com alguns jogadores do time reserva. A zaga reserva, Danilo e Vitão. Lateral esquerdo, lateral direito, Everton Cebolinha. Talvez um meio campo ali,
como De La Cruz. Ok, De La Cruz também talvez deixa, mas o Everton Araújo é jovem. Então, Luiz Araújo, quem sabe, né? Então, acho que o Flamengo deveria repensar essa situação, né? Time titular, sinceramente, eu também não colocaria nesse momento, né? Tem que seguir o padrão. Tem que seguir o planejamento. Não é nem padrão, né? Planejamento, né? Se o planejamento é estrear ali só na Supercopa contra o Corinthians, mantenha. Mas eu acho que o Flamengo vai estrear o time principal dia 28, se eu não me engano, né? Contra o São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro. Se o planejamento foi esse, tem que manter. Mas o time reserva do Flamengo é qualificado, pessoal. Sei que muitos vão dizer, mas os caras não estão preparados. Pessoal, os caras já vai fazer 2 semanas que voltaram, né? Estão se preparando. Sem sombra de dúvida. Jogadores experientes, jogadores com bagagem. Você tem dúvida que alguns jogadores ali do time reserva vai desempenhar melhor do que esses caras do Sub-20? Eu não, sinceramente, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Não tenho nenhuma dúvida. Eu vejo muito torcedor do Flamengo criticando que o Flamengo fez errado. Pessoal, campeonato estadual não serve de base para nada. Para o Flamengo, eu sempre estou dizendo aqui, tanto faz ganhar o campeonato estadual como perder. Não vai mudar em nada. Vai entrar no Brasileirão como favorito. Vai entrar na Libertadores como favorito. O único clube que hoje eu vejo que está tratando o campeonato estadual como prioridade é o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras, o ano passado não ganhou nada. O ano retrasado só ganhou o campeonato estadual. E eles estão colocando no currículo, né? Quando se fala, Palmeiras está com 2 anos que não ganha nada. Eles, não, em 2024 a gente ganhou uma competição. Eles dizem assim, ganhou uma competição, mas não cita, né? E foi o campeonato estadual. Então esse ano eles estão priorizando, estão tentando fazer de tudo para ver se ganha o campeonato estadual, porque pode chegar no final da temporada e não conseguir nenhum título, né? E Abel Ferreira justifica que ganhou uma competição. Já pelo lado dos vascaínos aí, eu até entendo, né? O Vasco pode até colocar um time reserva, até um time sub-20 para jogar esse jogo contra o Flamengo, né? Mas um exemplo, coloca o time reserva, um sub-20, o Flamengo vem com titular. E aí? Ou então, vice-versa. Entra com o time principal, o Flamengo vai com sub-20 e o Flamengo ganha. Outro motivo do torcedor fazer o vascaíno aí ficar revoltado, né? Então, pessoal, é um jogo que a gente queira ou não queira, e a TV vai mostrar, a TV quer mostrar, quer ter audiência. Vamos ser bem realistas, se o Flamengo colocar um time sub-20, dificilmente você vai ver ali uma audiência estourada como se fosse um time principal, né, do Flamengo. Mas é o Flamengo, né? É o Flamengo, né? O torcedor do Flamengo tá nessa esperança aí. Eu vejo muita gente dizer, não, o Flamengo vai ser rebaixado, tá na lanterna do seu grupo. Pessoal, são apenas 3 jogos, né? A gente sabe como é que funciona, 3 pontos pode fazer diferença, o Flamengo já pode dar um salto lá pra cima. Então, por isso que eu digo, colocar alguns jogadores do time reserva para jogar esse jogo, sem sombra de dúvida, os caras vão responder. É um clássico e apesar de ter perdido aquele, como é que a gente possa dizer, aquela rivalidade, quando tinha um Flamengo e Vasco uma semana antes, o torcedor do Flamengo ficava angustiado, ficava naquela expectativa, ficava doido que chegasse o dia do jogo, né? Hoje não, pessoal. Hoje, totalmente diferente. Pode até acontecer isso, mas do lado do Vasco, né? Eu vou ser bem realista, claro. É rivalidade, é uma das principais rivalidades ainda do futebol brasileiro, mas perdeu aquela graça, né? Por que é que eu tô dizendo isso? Não é porque o Flamengo, que hoje o rival do Flamengo é o Palmeiras, né? Palmeiras é o principal adversário nas competições sul-americana e brasileira, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo não tá colocando esse jogo como prioridade, né? Já o do Vasco a gente vê aí que os caras querem ganhar do Flamengo, né? O cara quer ganhar pra mostrar que o Vasco vai viver bons momentos essa temporada, né? Aí eu pergunto, será, pessoal? O Vasco ano passado perdeu a Copa do Brasil para um Corinthians, que vamos ser bem realistas. O Corinthians, para mim, é um time bem limitado, né? Inclusive o Flamengo vai pegar esse Corinthians. Vejo muito torcedor corintiano aí animado, pessoal. Eu não sei se é porque eles estão pensando que o Flamengo vai colocar o Sub-20 para disputar essa Supercopa. Se ele estiver com esse pensamento,
eles estão pensando errado, né? Porque o Flamengo não vai colocar sub-20, né? O Flamengo vai o time principal, o time bem completinho, pessoal. Bem completinho do Flamengo. Mas antes tem esse jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, a estreia, né? A gente espera aí que o Flamengo faça um grande jogo contra o São Paulo, né? São Paulo que é outro que tá numa situação complicada, né? É o extracampo. Geralmente o extracampo nos times do futebol brasileiro é quem chama atenção, né? É Corinthians, é Palmeiras tentando mudar estatuto, é São Paulo, impeachment de presidente, Corinthians impeachment de presidente, né? Então o futebol paulista nesse momento vive uma situação inversa do futebol carioca, né? Futebol carioca, queira ou não queira, apesar das críticas hoje, para mim, tem os últimos 3 campeões da Libertadores, né? São times que estão sempre ali na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, né? Mas tem muita gente que não assume, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.